Estamos iniciando o nosso Além da Bola desta segunda-feira de feriado, mas para quem é jornalista não tem feriado, né? A gente sempre trabalha e trabalha mais no feriado. Eu costumava dizer para quem me perguntava, né? Vai fazer feriado hoje? Pois é, tá todo mundo de feriado, né? Aí o pessoal escuta mais rádio, né? Então a gente tem que fazer mais. A gente tem que trabalhar mais no feriado, né? Porque o pessoal fica escutando mais, né? Pessoal, e aí? Nós tivemos já jogos. O Semensat estava me dizendo aqui fora do ar que recém participou de uma jornada do Criciúma. Vamos lá, vamos mexer essa bola aí. Gostaria muito de ouvir a opinião do Renato Diga lá, sobre o Renato. jogo de hoje. Foi duro de assistir, hein, amigo? Barbaridade. Nem me fala. Coisa mais linda que teve no jogo foi o golaço do Criciúma. A Foi, única foi. coisa. Foi. A Ainda única. achei que o goleirão ainda deu uma colaborada. Mas Um gol, é que é uma então. bola meio quase na gaveta. Quase, meio quase. Quase. Mas o jogo foi ruim. Não pode botar a jogar os times na sexta-feira à noite e depois botar a jogar na segunda-feira. Não tem cabimento. O Londrina tinha jogado em Salvador, cara. Sabe lá o que é você fazer uma viagem domingo, de sábado para domingo e chegar em segunda-feira, 4 horas da tarde, num sol, jogar, não tem cabimento. Os caras contribuem para o futebol ser ruim também, né? Mas e por que jogam, hein? Eu não sei se estou ficando velho, Então. né? Mas sexta-feira e segunda não é dia de jogar futebol, né? Não, mas se jogar sexta e segunda no intervalo de 2 dias, não pode, né, Marcelo? Esse é que é o problema, né? Bravo, né? Nós estamos, digamos assim, nós estamos com esse calendário doido aí faz alguns anos, né? Se você observar, a gente tem jogo de segunda a segunda. É um absurdo isso. É um Agora, absurdo, não dá. o Teles fez uma provocação interessante para nós todos aqui. Mas jogam? Não deveriam jogar, Teles? O problema é o seguinte, é que eles jogam e raros são os que reclamam. Porque há um enredo em todo esse processo que acaba fazendo com que os clubes tenham que aceitar qualquer imposição. Não é essa de tabela, não. Qualquer imposição. Porque a televisão paga X e tem que armar a grade de transmissão, porque a CBF tem que armar a sua grade de jogos, porque tem jogos de Libertadores da América, tem jogos de Copa Sul-Americana, tem jogos, enfim, uma série deles. E nenhum clube, eles reclamam nas estreitas, eles reclamam nas internas, mas nenhum clube tem a competência e a coragem de publicamente fazer qualquer reclamação. Mas e adianta, Teles? Se não adianta, não adianta reclamar também, né? Nós estamos reclamando, está todo mundo reclamando isso há 10 anos e não se muda. Porque existia aquele quadro no Zorra Total que a moça dizia assim, tô pagando, né? Então, Mas a questão é a seguinte, parece que manda, né? Só que tem o clube. interesse do futebol ficou desse tamanho, né? Quem está O pagando... problema, Marcelo, é que tem clube que já recebeu adiantado da TV. Tem presidente de clube que chega na rádio da cidade dele, abre a boca, faz um monte de reclamação. Quando ele chega na reunião do conselho técnico, ele assina tudo, dá um abraço, um aperto de mão, agradece, se ajoelha na frente de todo mundo e PT saudações. E os trouxas, nós que ficamos aí, não, porque o clube é que pagamos o pato. Raros são os que reclamam. E normalmente quem reclama são os treinadores. Tem solução para isso, Teres? Pois é, isso é que eu ia Não, dizer. não tem. Na atual forma de disputa do Campeonato Brasileiro, não tem solução. Nós fizemos aqui uma denúncia, tá? Tudo bem, esta é a verdade, isso é o que acontece. Tem saída? Não tem. Não tem pelo seguinte, todo clube quer disputar a Copa do Brasil, o Campeonato Estadual, a Série B ou Série A, o Torneio da Esquina. Todo mundo quer participar de tudo para ganhar um dinheirinho. Tem que participar ou quer participar, por uma razão ou por outra. E aí dá esses choques de jogos. Ou alguém pode dizer assim, eu não vou disputar a Copa do Brasil, não me interessa disputar a Copa do Brasil. Tem alguém com suficiente para dizer isso? O Teles sabe, os caras queriam reativar para essa temporada a extinta Copa Sul Minas. Exatamente. Vai jogar quando?
Acontece o seguinte também, né? Há um grande conflito de interesses aí nesse assunto, tá? Que um reclama porque está sendo prejudicado numa situação. Aí o outro reclama porque é noutra situação. Então fica esse jogo de interesse e ninguém se entende, né? Essa é a verdade. Aí, como tu disseste, Teles, aí tem Campeonato Estadual, tem Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, Brasileiro. Cara, eu acho impossível conciliar isso. Acho impossível. E tem o interesse também, evidentemente, das donas dos direitos, né? Que mexem à vontade nas tabelas, que é interesse Não, delas. Que ela... e elas têm todo o direito de mexer, porque quando elas assinam um contrato com o clube, o Renato Semensati fez uma colocação que é absolutamente correta, a grande maioria dos clubes já levou no adiantado. Tem presidente de clube que, quando assume um mandato de presidente, ele chega lá no balanço, não, mas eu ganho tantos milhões por ano, não, 80% disso aqui já foi arrecadado, já tiraram, levaram antecipadamente. Então você não tem o que reclamar. Mas, Os caras Teles, aí, então, antecipam cota de Copa do Brasil, rapaz. Vai participar na Antecipa, Copa do Brasil o exatamente. ano que vem, o cara já antecipa esse ano. Exatamente. O cara se mas classificou aí, para a Copa do Brasil do ano que vem, já foi na CBF, pediu adiantamento, que a CBF recebe o dinheiro da televisão e repassa às federações, as federações repassam aos clubes. Esta é a mecânica. mas aí nós vamos voltar lá atrás, a questão de gestão de administração dos clubes. Para falar apenas da nossa aldeia, nós temos 4 clubes que pediram recuperação judicial. 4, né? Sim. Isso aí não é do nada. Essa situação não acontece do nada. Isso é Os do dois tudo. aqui da capital Isso é do estão tudo. nessa situação. A gente conhece bem o problema aqui. Você falou uma palavra, Mário, de gestão, e você falou em 4 clubes que já pediram recuperação judicial. Eu diria que talvez, não sei se cheguemos a 4 administradores do futebol brasileiro. Por isso Eu que falei está só, nessa eu falei situação. só da aldeia aqui, né, Tese? A coisa é claro É. que é muito, muito ampla, né? Olha, você tirando aí o Palmeiras, tirando antigamente o Grêmio estava nessa situação, não está mais, tirando o Atlético Paranaense, e hoje eu colocaria nesse rol aí o Cruzeiro, que está com um nível de administração extremamente elevado com a equipe do Ronaldo. Eu não sei quem mais tem competência para sair dessa ruela que leva os seus times ao desespero. Agora, tem como, se não dá para arrumar, tem como melhorar, deixar menos ruim? É um processo um pouco demorado, né? Não é assim, não é de um dia para o outro. Você não pode mudar a estrutura de um Porque me, pare, campeonato, de porque um me, futebol nacional de um ano para o outro. porque me Você parece, pode ir melhorando. eu não sei se vocês concordam, eu vou usar um termo bem pesado, bem grotesco, vamos dizer assim, mas provocativo. Existe alguém que está prostituindo o futebol, né? É alguém que chega com dinheiro e paga e leva. Tem como domar, tem como deixar essa, vamos dizer, essa relação menos agressiva desse jeito, de ficar só um interesse interessante, né? Eu vou tirar por base, eu vou fazer uma colocação estadual para você fazer uma comparação nacional. Em Santa Catarina, na Série A, por exemplo, nós temos 12 clubes participando. No Campeonato Brasileiro, nós temos 20, 40, 60 clubes. Né? Séries A, B, C e D. Então dá 80 clubes. Dá mais, a Série D tem 60 e tantos clubes. Vamos lá, vamos botar 100 clubes. Tem como resolver isso. Transforma isso aí de 100 clubes em 40. Você vai resolver, mas aí você vai tirar o emprego de muita gente, você vai fechar o mercado do futebol, você vai criar um problema social tão grande entre tantos que nós já temos no país, e não vai ser essa a solução. A solução tem que ser a longo prazo, com uma legislação que possa permitir adequar cada campeonato dentro do seu momento. Seria aceitar aquele discurso dos que querem o fim dos estaduais, né, Tedes? O que é um absurdo, né? Aceitar o discurso do fim do estadual é a mesma coisa que o discurso que querem fazer a fusão de Avaí e Figueirense. Aí morrem os dois. Isso é uma bobagem monumental.
Isso é uma Não, bobagem aí monumental. E acabar com os estaduais também é outra bobagem monumental. É. Tem que melhorar os estaduais. Pois é, Por mas exemplo, o Ah. nosso não pode ter 12 times. Também acho que não. Não pode. Primeira divisão No não pode ter máximo, 12 times. no máximo 8. Na minha opinião, no máximo 8. No máximo. Perfeito. 8. Para ter uma segunda divisão melhor. pois é, cara. Mas O aí problema, sabe qual é também? Eu fico aqui pensando o seguinte, né? A gente, em tudo nesse país se fala em mercado, né? É o mercado consumidor. O que diz o consumidor disso? O consumidor, ele paga esses canais aí para assistir jogos, muitas vezes não vai ao estádio porque pagou o canal, e é uma espécie de entrada, de ingresso, e o cara não quer pagar de novo outro ingresso para ir no estádio ver. Apesar de ser outra coisa e ser muito diferente, um jogo visto na televisão e no estádio. Então é o seguinte, ó, o consumidor está contente, o consumidor está avalizando isso, essa prostituição do esporte, de pagar e levar, e as televisões fazem o que bem entendem com os estádios, com os times, com as torcidas, entende? É só ver quantos pay-per-view a gente tem hoje. Para assistir a Série A é um, para assistir a Série B é outra, para assistir o Campeonato Estadual é outra, Pois é, mas, entendeu? mas, Isso, mas ô isso é uma Medonha, loucura, cara. Isso se é eu uma tenho uma loucura. banana, se eu tenho uma banana ruim, ninguém compra a banana, né? A banana tem Não, que ser mas boa para vender. E as pessoas parecem que estão comprando essa banana aí. Olha Estão aqui, indo ó. na Mas, fábrica ô do Mário, bem. fala, Renato. Fala, Renato. Não, o nosso campeonato, cara, primeira coisa que tem que acontecer, você não tem estádio na sua cidade? Não. Então você não vai jogar a primeira divisão. Senão o cara, ele é de Blumenau, o time é de Blumenau e joga em Ibirama. O que subiu é Atlético Catarinense, não tem estádio, joga no campo do Figueirense. Pô, como é que tu quer vender o produto com a televisão? Como é que você quer vender o produto? Bom, a Pois é, respeito do que o mas Mário falou, de pay-per-view, esse grande bolo ele fica fatiado, né? Então, o interesse em Santa Catarina, por exemplo, nós temos 20 interesses dentro do futebol, não é um só. Tem interesse do Criciúma, do Ercílio Luz, do Avaí, do Figueirense, do Marcílio Dias, da Chapecoense, do Joinville, do Brusque, enfim, nós mas temos fica fatiado para quem, Teles? fica cada clube. O interesse que tem Mas o para o Brusque torcedor, mas aí que está, Teles, o torcedor não é fatiado, o torcedor tem que pagar é todos fatiado esses que pay-per-view. cada clube interessa para ele é o que vai atender a sua torcida. Não, Ou lógico, eu você estou acha que te... algum jogo do Avaí, do Figueirense, interessa para qualquer outra cidade de Santa Catarina? Não interessa. O que interessa para Criciúma é o jogo do Criciúma. O que interessa para Joinville é o jogo do Joinville, para Chapecó, o jogo da Chapecoense, para Brusque, o jogo do Brusque. Esse é o fatiamento que acaba fazendo com que os clubes se detenham nessa possibilidade de ganhar alguma coisa da televisão, e eu acho que até o problema financeiro é o mínimo, mas é a visibilidade que eles têm para poder vender uma placa, para poder vender um patrocínio na camisa. Enfim, hoje em dia a camisa tem patrocínio aqui, tem aqui, tem aqui, tem na bunda do atleta, tem em todo quanto é lugar. Se não tiver televisão, não tem esse Pois é, patrocínio. mas Pode o ficar Teles, tranquilo. eu vou usar aqui um exemplo que o Teles deu dia desses, que foi muito pertinente. Eu vou usar o próprio exemplo do Teles. Antigamente, quando nós tínhamos o futebol nacionalizado, e aqui só se falava em Flamengo, o Teles deu, Flamengo e Vasco. é, Flamengo e Vasco. o Teles deu um depoimento aqui que um Sim, senhor. diretor, um determinado diretor, que ele fez questão até de dizer o nome para homenagear o colega, um diretor Delcio aqui, Fiorin. Celso Fiorinho. O que ele fez? Ele foi melhorar o produto para poder vender o produto. Então, me parece que essa é a chave, cara. Tem que melhorar o produto. Se o Joinville não interessa para a capital, cara, é porque o Joinville é muito ruim. Se o Joinville fizer um bom jogo contra o Avaí ou contra o Criciúma, as pessoas que gostam de futebol vão gostar de ver o jogo, porque o jogo é bom. Agora, se o jogo é uma droga, o sujeito só quer ver a droga da cidade dele. Mas o Então, problema não é só o torcedor, Marcelo, o problema é o mercado consumidor. Nós não temos em Santa Catarina nenhuma potência econômica capaz de sustentar um mercado consumidor.
não faz muito tempo, o principal patrocinador do Joinville era uma indústria de refrigeração, não é? Faz muito pouco tempo que ela passou por lá com uma migalha, porque o grande investimento dela estava lá em São Paulo. Estava lá no São Caetano, se não me falha a memória. Por São quê? Caetano. São Paulo tem 13 milhões de habitantes. O mercado dela está lá, não está aqui. Aqui, ela dá uma esmola para os clubes. Você acha que esses patrocinadores daqui vão sustentar o nosso futebol? Não tem, nós não temos mercado para isso. Quantos habitantes tem em Joinville? 500 mil, 500 e pouco, viu? Florianópolis tem isso, deve ter 600 mil habitantes em Joinville. Quantos habitantes tem em Criciúma? 200, E o Teles, 220. com detalhe, né? Tu estás falando de cidades de potencial econômico muito forte, que é o caso de Pois Joinville, o é. caso de Criciúma. Então, E aqui em Florianópolis, a gente vive da rivalidade da dupla, né? Aqui não tem indústria, não tem, assim, enfim, o potencial econômico de Florianópolis é muito Pois é, mas inferior. a gente está acostumado a dizer isso de Florianópolis quase que como um desaforo. Isso não é verdade, cara. Nós temos grandes como não é? empresas aqui. Claro que não é verdade isso. E o Nós que temos... eles botam no futebol? não botam nada. Pois é. Então, Eles só usam mão de obra aqui. A gente sabe que os serviços em Florianópolis são muito grandes. A indústria do turismo é muito grande aqui. Os hotéis Tá, mas mas... a têm o indústria do dinheiro turismo a não rodo. contribui com o futebol, Marcelo. Pois é, mas tinha que contribuir, né, cara? Bom, mas aí é outra história. Esses vereadores aí que ficam mexendo no plano diretor toda hora, segundo os seus interesses, eles deviam resolver também esse problema de criar uma lei Cara, que libera o não sei o quê se botar um dinheirinho lá. Porque vem para cá uma empresa que desenvolve o terceiro setor aí em tecnologia, não sei o quê. Eu tenho um prédio inteiro aqui em Florianópolis, vou dar um exemplo, né? Quando fazem um summit desses da vida, cara, os caras enchem o centro de eventos. Tem 5.000 pessoas lá que vêm de fora. Então, Mas, interesse tem. mas Então, olha o aqui, mercado Marcelo. tem. Espera um pouco, nós estamos falando só de futebol, mas o problema não é só o futebol, não. Não, Florianópolis sofre com o esporte em geral, não, tudo tá? bem, tudo Porque bem. tem um município mal administrado que não cuida do esporte, entendeu? É só ver os resultados de Florianópolis em comparação com Não, Joinville, com Blumenau, a com perguntinha, Criciúma, com... a pergunta, o Medalha, é aquela de sempre. Tudo é ruim. Por que o esporte deveria ser bom? O esporte faz parte não, mas, do mas, jogo. mas, Então, mas então a vamos nossa aceitar da realidade, forma como está. a nossa realidade, o Mário falou nossa aldeia, Santa Catarina tem um agravante, né, gente, em relação a outros estados. Existe uma rivalidade muito grande interior capital. O Banrisul, quando põe a propaganda lá no Grêmio, no Inter, ele sabe que o estado inteiro, o cara torce pro Juventude, torce ou pro Inter ou pro Grêmio. Torce para os times da capital. Exatamente. Em São Paulo, a mesma coisa. O time da minha cidade era o Corinthians de Prudente, mas lá alguém eu torcia pro São Paulo, pro Palmeiras. Em Santa Catarina Não, era diferente. pera. Tu torcia para quem? Não. Corinthians de Prudente. Ah, aí tá. Entendesse o quê? Tá maluco? Escapou Não, Não, falasse que eu mas o também Renato... acrescentasse eu também torcia. Escapou Ah, ligeiro. Não. Eu Outros também percebi, torciam para eu Corinthians, para percebi Palmeiras, isso para São também. Paulo. A Mas é o seguinte. a marca Banrisul, Renato, está em todos os clubes do Rio Grande do Sul. Não, Ela mas não é não isso que eu está tô só em falando. Grêmio e Inter. Não, tudo bem, Mário, mas a Coca-Cola, quando botou lá, ela sabe que ela alcança o estado inteiro. Aqui Sim. não. Aqui o espectro é pequeno, como falou o Teles, é 200 mil em Criciúma, 500 mil em Florianópolis, e é só ali. Mas só que tem um detalhe. O engraçado é que tem Coca-Cola para vender no supermercado, né? O mercado é tão pequeno, tão vagabundo, né? E tu vai Mas ela em qualquer boteco, tem Coca-Cola para a gente beber. Então, que mas negócio é esse de mercado pequeno? Por que mas não é controla, então? porque Não, tem mas... que completar. Eu falei há pouco aqui no exemplo de Joinville, vou abrir o jogo aqui, evidentemente, não tem por que não falar o nome da empresa, era a Consul, É. entendeu? Você tem Consul em qualquer lugar em Santa Catarina, mas ela só anunciava no São Caetano. E daí? É porque ela quer buscar o grande mercado nacional dela, o que comercialmente está absolutamente correta. Mas olha aqui, Não, ó, ela está saindo... correta, mas a legislação não está correta. A legislação Olha devia aqui, ó, proteger isso aí. Você não pode saindo regular o mercado de capital. Pois é. saindo dos gabinetes e voltando ao gramado,
aos gramados. O nosso planeta bola aqui no Brasil é muito complicado mesmo, né? Você sabe quem é que contratou o Luxemburgo para o Corinthians? Não Não. sei. Não O sei. Não mesmo. Palmeiras. O Palmeiras. Que orientou, Não. que deu boas orientações Não, a é respeito. evidente, claro, eu estou fazendo. Não, eu estou fazendo. Qualquer clube onde o Luxemburgo tenha passado vai dar ótimas referências sobre ele. Eu trabalhei Claro. com o Luxemburgo na seleção brasileira, aprendi algumas coisas com ele. Sim. E eu o tenho. Não vem dizer que ele está ultrapassado, que é um técnico ultrapassado, que daí eu vou dizer que. Não, é? Claro que não, Aí eu nem... tenho que dar uma resposta aqui que vai abranger Não, eu nem vou discutir. Não vou discutir a competência do Luxemburgo. Aí eu vou dizer que mas é que é muito engraçado. É muito engraçado que o Corinthians tinha a conversa bem adiantada com o Roger Machado. Aí, segundo a jornalistada paulista, tá? No clássico Palmeiras e Corinthians, eles conversaram. Agora tu fez um balaio grande aí, paulistada. Não, o clássico paulista lá eles conversaram. E o que eles ouviram? Referências ótimas sobre o Vanderlei Luxemburgo e nada boas sobre o Roger Machado. Quer dizer, é gozado isso, né? Mas eu achei isso interessante. O que aconteceu foi que as torcidas organizadas se manifestaram contra, e nas redes sociais foi muito forte, a contratação do Roger Machado, que não tem o menor cabimento o Corinthians contratar o Roger Machado. Ele não tem identidade nenhuma com o Corinthians. Me fala um bom trabalho do Roger Machado, porque se você me perguntar do Vanderlei, eu te falo 20. Sim. Não, ele teve um pedaço no Grêmio, tá? Ele teve mas só. Um pedaço no Grêmio. Um pedaço no Grêmio, exatamente. Não, mas eu não estou discutindo se tem razão ou não tem razão. É que eu acho isso muito gozado, né, cara? Tu falasse, Renato, por exemplo, nas torcidas organizadas. Olha a força que tem essas torcidas, né? Por que houve mal? Por que houve a pressão? Por que houve a pressão gigantesca em cima do Cuca? Por quê? Porque o presidente do Corinthians ligou para o presidente da Gaviões da Fiel, a maior torcida do Corinthians. E o Corinthians tem outras 5. Aí os outros 5 ficaram enciumados. Eu não estou aqui discutindo, não estou fazendo juízo de valor do que o Cuca fez. Sim. O que o Cuca fez, ele tinha que ser demitido, eu não sabia. Ele mentiu na apresentação dele. Ele falou que não estava no quarto, que não sei o quê, que só estava no quarto, que não participou e tal. E a Justiça Suíça veio e falou, não, tem sêmen dele lá. Então ele mentiu. O cara que mente na apresentação, ele não merece crédito de ninguém. Ele não estava, ele mandou para lá. Sim, perfeitamente. Tá, mas olha aqui, ó. Aí, já que tu tocasse no assunto, isso aí está rendendo muito ainda, né? Eu acho que isso aí já é assunto passado também. Nós temos coisa melhor para discutir. Né? Olha aqui, ó. Nem vou discutir, ó, que o problema é o seguinte, por exemplo, a Sport TV mandou um repórter para a Suíça. Por quê? Para como é que se diz? O assunto está rendendo até hoje. Ela foi lá mas em 2018 não mandou, né? Em 2018, quando contratou o comentarista, não mandou. Não, mas aí é que eu ia dizer, cara. A imprensa brasileira, a mídia esportiva brasileira tem que fazer um meia-culpa. Eu estou achando muita hipocrisia agora, sabe? Esse apedrejamento do Cuca, passado todo esse tempo, né? Agora que descobriram que o Cuca não é bem visto, que o Cuca não pode ser um bom profissional, porque tem esse passado, etc, etc. Olha aqui, olha aqui, o estupro, ele é gravíssimo, ele é imperdoável. Só que matar 10 crianças é pior. E dirigente do Flamengo matou 10 crianças, 10 queimadas. E o que se fala? Exatamente, o que a mídia está cobrando disso até hoje? Nada. Entendeu? O assunto Porque tem interesses fortes, porque tem interesses fortes também na força que tem o Flamengo, né? Exatamente. Então, vamos aqui. Então, nós estávamos discutindo o futebol brasileiro e dentro desse contexto aí, essa relação de força, essa relação de interesses comerciais, interesses às vezes até pessoais. Porque acabam... no futebol ia ser diferente, né? Tudo é assim. É geral, exatamente. Eu queria provocar não. Falta de cuidado, educação, a grosseria, ela é generalizada. Mas a educação, Marcelo, a educação é o seguinte, a educação também, a gente fala muito da educação no país que vai mal, não sei o quê. Eu vou dizer para você o seguinte. Não é educação, eu tenho 2 filhos. Não é isso que eu falo. Eu tenho 2 filhos.
eu acho que os dois foram muito bem educados. Às vezes não foram educados na escola, onde eles estudaram, não foram educados na universidade. Muito pelo Educados dentro de contrário. casa. Se eles tivessem que seguir o que aprenderam, que viveram dentro das universidades, eles estariam perdidos. Não, mas A educação é quando eu dentro de falo de casa. educação, não é. Claro. A Eu educação falo é de dentro de casa. costumes, Então, viu, Teles? Eu falo de costumes, viu? Eu falo de costumes. Não Uma adianta, coisa, não adianta o cara querer dizer, falar um monte de coisa de educação, se na casa dele não tem uma prateleira cheia de livro. Entendeu? Esse é que é o negócio, cara. O cara até o, defende educação, mas nunca leu um livro. Ou leu 2 até o livros na vida e descobrimento do detém. Brasil eles ensinam Aí o errado Juca para a Kfouri gente. entrevista uma coisa que eu lembro tristemente até hoje, o Juca Kfouri entrevista um jogador que assinou um contrato milionário, e aí o cara, e agora o que tu vai fazer? Ah, eu vou fazer uma faculdade. Entendeu? O cara vai fazer mas uma não tem outro, faculdade e não não tem fez. outro para você, não tem outro para Entendeu? você citar, não? Para citar esse cara aí, porque esse cara aí também é metido a defender princípios, não sei o quê. Na ocasião foi um Tanto congresso de quanto cronistas outros, esportivos, ele estava lá tanto, palestrando, tanto cobrando quanto uma outros, prefeitura. tanto quanto É outros. tudo igual. Entendeu? Vamos rolar a bola, vamos rolar a bola. Agora, Ô, o que eu Renato, acho é assim, ó, a Sim, gente tem que senhor. melhorar Vamos para o terceiro terço do campo. o Tá. nível, sabe? Eu vou te dizer, viu? A Não tá gente fácil, falava não. do nível, né? Nós temos que melhorar o nível das coisas. ô, Renato, Sim, senhor. a CBF esse ano inovou com essa tolerância zero, né? Que eu acho ótimo, acho muito bom. E aí tu vê um Severado, que nem o treinador do Palmeiras, né? Fazer o que faz, fez de novo. Não é só ele, a comissão técnica. É Aí revezamento, eles o fazem. técnico do Botafogo foi outro. Enfim, eu estou começando com esse pequeno tópico para falar do que está acontecendo na arbitragem, que aconteceu esse fim de semana. Por exemplo, o jogo do Criciúma hoje. Eu achei o árbitro muito fraco. Fraquíssimo. Pois é. Agora, isso aí, cara, isso aí é o seguinte, pô, é assim, ó, eu acho que a CBF podia, a começar pela administração das escalas. Tinha no jogo do Criciúma, em Londrina, se eu não me engano, um árbitro do Ceará, que faz parte da equipe, né? Sim. Ele é Total, da árbitro da arbitragem. CBF, ele é árbitro da CBF. Não, Se tudo ele bem, mora no Télio. Ceará, ou mora no Rio Não, Grande do Sul, ou tudo, mora em Santa Catarina, não, ele é Télio, árbitro mas da eu não tô, CBF. não é pela naturalidade do cara que vai implicar nisso ou aquilo. Eu estou falando em custo, entendeu? A Porra, CBF dá um bi de lucro, isso aí não é o problema. bom, Esse não é o problema. Não é nada. Esse aí não é o problema. Isso aí não, é, então tá. O é, é o importante é ele, patrocinante da festa. o importante, Mário, é ele ir lá e apitar bem. Esse é o que é o trabalho que tem que fazer. Se ele veio Mas ele não era do o norte, árbitro, do sul, ele não era o árbitro principal lá no jogo. Ele não não, É era o tudo árbitro. bem, Ele óbvio, era mas tem que quarto trabalhar árbitro. bem. é óbvio que Não, tem é alguma coisa evidente. errada Agora, nisso, né? cara, é o seguinte, eu comecei a falar no negócio da tolerância zero, que eu achei muito bom, foi uma medida excelente, demorou até, e tem que aumentar, hein? Tem que aumentar, porque o que a gente viu esse fim de semana é uma barbaridade, cara. As comissões técnicas continuam indisciplinadas, partindo para cima do árbitro, sai da área técnica, entra no campo, entendeu? Cara, é Mas estão sendo impossível. punidas, né, Mário? Estão sendo Não, punidas. sim. E outra coisa, isso aí também tem participação dos jogadores. Claro. Continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Qualquer decisão do árbitro é aquela rodinha. E aí, isso é tudo. A contaminação, eu acho, viu, Teles e pessoal? Eu acho que já vem do banco isso. Não é possível. O cara está jogando, o cara está no gramado, cabeça, né, quente daqui a pouco. Aí olha para o banco, que é o comandante dele, o cara está quase esganando o quarto árbitro, cara. Entendeu? Quase agredindo. É, talvez o que isso aí fosse interessante, e não é feito, antes de começar o campeonato, a comissão de arbitragem da CBF reunir, assim como fez recentemente a comissão de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol, agora com o Figueirense, reunir os jogadores em todos os clubes e mostrar os critérios que serão adotados a partir de agora. É isso aí. Eu também concordo que a CBF tem aplicado essas novas normas. Agora, não é de um dia para outro que você vai dizer para um técnico, para um jogador, não faz isso. Eu acho um exagero
o que os árbitros estão fazendo a cada cobrança de escanteio. O árbitro tem que ir lá conversar com o goleiro, conversar com o zagueiro, conversar com o atacante. Ó, tem câmera, tem VAR, vocês não se Os encostam. caras não sabem? Eles não sabem, pô. Não, vai cobrar um pênalti, aí diz, ó, Pênalti, você isso. não pode sair, tirar tem que ficar pelo menos com o pé em cima da risca até o bater. Pô, o cara não sabe isso. Então, como é que ele é jogador de futebol profissional? Ó, Mas a maioria não sabe mesmo, Teles. Isso aqui é Mas tem que triste. saber. E o clube faz o como quê? que não, como O que não clube faz o sabe, quê? ô, Medalha? Claro que sabe. A mesma coisa, Mário, é quando o cara marca um gol e a primeira coisa que ele faz, ele tira a camisa, joga a camisa no chão, vai girando a camisa. O cara desse tinha que ser expulso Eu também e acho. multado pelo seu clube. Mas E, não, o presidente de clube... cobrado pelo patrocinador, né, Teles? mas aí os clubes passam a mão na cabeça deles, etc., e fica por isso mesmo. Não é? Então, os árbitros, às vezes, ficam impotentes diante dessas artimanhas, desta forma como os jogadores vêm para o campo, que se eles tomarem alguma medida um pouquinho diferente e não houver um relato na súmula, ou se o árbitro relata isso na súmula, o delegado relata um pouco diferente, o árbitro vai acabar sendo suspenso pelo Tribunal de Justiça. Infelizmente, viu, Teles? Eu vi falando isso. O jogador brasileiro já chega contaminado pelo Sim, trabalho que é feito na base. Tá? exatamente. Mas Isso é muito claro para mim. O jogador brasileiro vive no Brasil. Por que o jogador devia ser diferente do resto dos brasileiros? Que o cara estaciona o carro em lugar que não pode. Não, O cara não. bate boca com o guarda que multou ele. Cara, o futebol ele faz parte da vida do Brasil. E o Brasil tá essa bagunça, cara. Ninguém respeita ninguém. Mas acontece o seguinte, isso Aí tem não que é uma arrumar só o novidade. futebol. Não, eu estou falando de futebol. Se quiser falar outra coisa, nós Não vamos é ficar a que é noite outra inteira. coisa. É que Nós vamos essa ficar a aqui que noite acontece. inteira aqui. Eu estou Então, por falando que de que eu tô dizendo futebol e isso, isso é Mário? uma realidade que pode ser melhorada. É isso que eu digo. Ah, bom, Porque então há tá. pouco a gente Então estava pode ser falando de melhorada. educação. Pode ser Isso melhorada. também é educação. Você pegar um menino na base, um Correto. menino de 12, 15 anos, tá? E ele chegar daqui a pouco, tá com 17, 18, já subiu de categoria e tá com os mesmos vícios do jogador profissional. É só tu olhar um jogo da base que tu vai ver isso. Eles já começam lá embaixo, já começam imitando o que não devem fazer pelo de cima. Engraçado é que vai para a Europa e chega lá, aprende modos. Ligeirinho. Pois é. Pois é. Mas lá tem regra, lá tem Não, cobrança. Né? mas pois é, isso aqui tem impunidade. Lá tem punição, é a impunidade única bate no diferença. bolso. Por que aqui no Brasil todo mundo usa cinto de segurança? Pois é. E é boa essa deixa aí, sabe por quê? Porque o que aconteceu com o Abel, treinador do Palmeiras até hoje? Nada. Todo jogo ele faz uma lambança. Aí ele vai para o TJD, o STJD, né? E o que acontece? A punição daqui a pouco sei lá. Mas ele é suspenso. Não, mas tudo bem, Teles. Aí vem a base, a lei. A lei diz que se o cara fizer isso, ele vai receber um jogo de punição, 2. O Abel já foi suspenso. Já foi punido com suspensão. Então, não pode o STJD dizer, Abel, volta para Portugal, vai embora, porque tu invadiste o campo, ofendesse o árbitro. Não pode. Não. Mas por que ele é tão reincidente, Teles? Porque ele é assim. Bom. E a mulher dele está cobrando pouco dele. Ele disse outro dia, vou ter que explicar para minha mulher mais uma expulsão. Pois então. Tá certo. Quanto tempo temos, o mestre? Deixa eu ver aqui, nós temos 3 minutos e meio, tá? Então. É. Vamos lá. Eu até para comprovar esse tempo, eu ia falar mais alguma coisa, mas não, eu vou deixar para o próximo programa. Não, eu só quero aproveitar esses últimos 3 minutos aqui e até sugerir que os nossos 2 colegas aqui falem rapidamente também. Amanhã nós vamos fazer 2 estreias, aliás, uma estreia, essa semana nós vamos fazer duas estreias importantes aqui. O Teles e o Medalha passam a fazer comentários semanais. A cada dia faz um, completando de terça a sexta-feira. E esses comentários acho que vão ser rápidos, não sei. Eu estou olhando para o meu não deve passar de 2 minutos. Pois é. Eu calculei em 3 minutos.
Que bom que eu sou depois do Telles, que eu vou ouvir. Primeiro eu vou ouvir o que ele vai dizer. Ah, tá bom. Não, eu vou seguir aquela Ah, velha. Se vocês viram. Eu vou Fala, seguir. Renato. Eu Não, vou não, seguir deixa aquela. quieto. Eu ia falar, mas não vou mais. Eu ia falar que eu trabalhei com comentarista que ficava ouvindo a televisão para ouvir que o comentarista da televisão falava, mas não vou falar. Eu vou Comentarista. seguir aquela linha que eu aprendi com o Delcio Fiorin, de que todo homem de comunicação, quanto menos fala, menos bobagem ele diz. É verdade. É verdade. Agora tem um detalhe. É que eu não tenho, Agora é que eu tem um não tenho a detalhe. tarimba que eu não tenho, eu tenho que ouvir o Telles, porque eu não tenho a Não, tarimba tá que bom. ele tem, né? Não, Eu sempre fui, isso é que eu aí sempre fui homem de jornal, etc. isso Televisão nunca é uma gostei, besteira tua também. rádio eu dei meus Olha, tiros. você tem tanta nunca tarimba que trabalhou em você rádio também. sempre foi o meu superior, sempre foi o meu mestre. Tá bom. Ah, no Aqui, jornal? ó, Sempre. vocês estão se lambendo aqui, porque vocês são muito bons, os dois. E outra coisa, esse negócio que o Telles acabou de dizer, vale para a gurizada, mas não para quem tem 50 anos de carreira cada um. Falar bastante, o pessoal aprende. O pessoal aprende. Falem Mas o que vocês quiserem. fala em capítulos. Tá bom. Tá? Então, Não, é o mas seguinte, tem movimento. começa amanhã com o Telles, e depois ele volta na quinta, e na quarta é o Medalha, e depois ele volta na sexta. Ah, a propósito, tem jogo do Avaí na quarta, né? Às E 9h15. outra coisa, não sei se vocês notaram Tem que ver. na chamada, não existe horário de publicação do comentário. Sim. Tá? É ao longo do dia e da noite. Então fiquem ligados. Então a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite. Não isso? precisa dar nada. Não. Só começa a falar. Pronto. Pessoal, o negócio é o seguinte: o tempo está encerrado. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Nós voltamos na próxima segunda. Obrigado, Semensati. Eu já disse para o Semensati, eu não fiz o convite para o Semensati, porque ele está cheio de coisa para fazer em Criciúma. E mais Nós falamos aliás, nós falamos do Criciúma e ninguém deu o resultado do jogo do Criciúma. Né? Pois é. Foi 1-1. 1-1. Um jogo horroroso com um gol que salvou o jogo. Pecado mortal, hein? Então tá bom. Obrigado para vocês. Tchau para vocês. Até segunda-feira. Tchau, um abraço. Tchau. Até a próxima.